O Brasil claramente não é uma democracia. E graças a isso, o X, antigo Twitter, simplesmente foi embora do Brasil. Mas isso também pode trazer problemas econômicos? Vamos entender o que está por trás disso tudo. No dia 17 de agosto, sábado agora, os 40 funcionários do X aqui no Brasil foram demitidos. Tudo isso graças a uma exigência de mais censura imposta por ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes. Este que não tem nenhum zelo pela legislação brasileira e que cala todo mundo que está ideologicamente oposto a ele. Não há qualquer tipo de freio moral, não há qualquer tipo de preocupação com a legislação. E o Brasil caminha a passos largos para uma ruptura institucional onde nós não temos mais liberdades de expressão. Ou melhor, até podemos ter, mas temos que medir as palavras, temos que tomar cuidado com o que a gente fala, independente se a legislação nos protege. Segundo o documento compartilhado pela rede social, o X, o ministro Alexandre de Moraes determinou, na sexta-feira, dia 16 de agosto, a intimação dos advogados da X no Brasil para que tomem as providências necessárias e que cumpram, num prazo de 24 horas, uma decisão anterior de bloquear contas de usuários de redes. Infelizmente, isso não é novidade no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes vem impondo nos últimos anos uma tremenda censura nas redes. Até que Elon Musk, quando comprou o X, falou que a rede social seria um lugar de liberdade de expressão. E hoje, goste dele ou não, ele vem defendendo um papel extremamente importante aqui no Brasil. Papel esse que cada vez mais nós temos menos liberdades por conta de ditadores que estão no governo. Tem uma frase de um pensador francês, o Voltaire, que eu gosto muito, que fala: discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. E é justamente o oposto do que acontece no Brasil. Voltaire, como um grande defensor da liberdade, ao dizer essa frase, vai totalmente em contra a como pensa Alexandre de Moraes e todo o seu entorno, que cada vez mais quer calar as pessoas e muitas vezes deixando a legislação brasileira de lado. Num post feito na rede social, obviamente, X, por Elon Musk, ele falou o seguinte, abre aspas, a decisão de fechar o escritório X no Brasil foi difícil, mas se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta e legal e entrega de informações privadas de Alexandre de Moraes, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados. Todas essas ordens impostas pelo ministro autoritário são classificadas como censura, mas elas deveriam ser cumpridas segundo o próprio Alexandre de Moraes. Ora, mas o X mostrou que essas eram ordens secretas. O Alexandre de Moraes solta ordens secretas que não podem ser divulgadas para censurar redes de usuários no X e simplesmente, se você não cumpre, você passa a ser multado ou muitas vezes punido com prisão. Veja, por exemplo, o que a Folha vem noticiando nos últimos dias, daqueles 6 GB de conversas do Alexandre de Moraes, onde ele faz, fora de todo o rito do STF e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para pedir provas, para pedir relatórios que incriminem as pessoas que ele julgará. Então, eu não preciso me aprofundar aqui no tema, mas está muito claro que a democracia no Brasil já não existe há muito tempo e que um dos pilares mais importantes da destruição dos valores democráticos no Brasil é sim o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, ele vem ameaçando com prisão a administradora do X no Brasil, a então administradora Raquel de Oliveira Villanova Conceição. Como ela foi mandada embora também, ela não faz mais parte do quadro do X. Com isso, ela não pode mais ser responsabilizada. Mas, de novo, o que a lei manda não necessariamente importa muito para o establishment brasileiro. Eles simplesmente inventam, mandam produzir relatórios e pouco importa o que a legislação manda. Fazem o desenho conforme eles querem e isso claramente traz uma instabilidade jurídica, uma falta de previsibilidade institucional que acaba por afugentar investidores. É óbvio, quando as regras mudam no meio do jogo e você não sabe o que te espera ao longo dos anos, como é que eu vou trazer
dinheiro para esse país. Pois bem, a nota publicada no sábado pelo X acusa abertamente e textualmente Alexandre de Moraes de ser antidemocrático. Abre aspas aqui para o X. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes. Isso está bem claro no dia a dia aqui no Brasil. O cumprimento dessas sanções agora, obviamente, ficam mais difíceis, uma vez que o X não mais tem escritórios ou pessoas trabalhando aqui no Brasil. É claro que o STF, o todo-poderoso da corte brasileira, que simplesmente manda nesse país em absolutamente tudo, inclusive naqueles casos em que não lhe caberia intervir, julgar, investigar e etc., o Supremo ainda pode solicitar o bloqueio da plataforma do X por outras vias, como por exemplo por meio de operadoras de telecomunicações. Vamos lembrar que situação como essa já ocorreu em casos anteriores, como por exemplo do Telegram, que só tem um corpo jurídico aqui no Brasil e já teve atuação suspensa por várias vezes pelo Superior Tribunal Federal Brasileiro. Agora, a rede social X poderá continuar prestando serviços no Brasil. Por enquanto, continua funcionando, porque não tem na legislação brasileira nenhuma previsão expressa que obrigue as redes sociais a terem representantes legais aqui no Brasil. Mas, de novo, se o Alexandre de Moraes, que comanda de cima a baixo e desenha a Constituição como ele quiser, solicitar às empresas de telecomunicações, estas podem vir a ser obrigadas a tirar do ar o X aqui no Brasil. E isso levaria o X a ficar bloqueado aqui. Por quê? Porque não estaria respeitando as leis brasileiras. Mas aqui eu deixo uma pergunta. O ministro e o establishment brasileiro respeitam as leis brasileiras? Ou eles podem simplesmente deixar de lado as leis para fazer o que eles quiserem, enquanto todos nós, se não estivermos de acordo com as leis brasileiras e com as leis que eles desenham, inventam muitas vezes, nós somos punidos conforme eles querem. A gente já viu no Brasil, com relação ao 8 de janeiro, julgamento coletivo de mais de 1.000 pessoas, que isso simplesmente não existe. Quer ver um outro caso que aconteceu nessa mesma semana? O mesmo Alexandre de Moraes falou que a mãe de Mariana Eustáquio será presa se a filha usar a rede social. O marido Oswaldo Eustáquio está morando na Espanha porque tem uma ordem de prisão aqui no Brasil por conta dos eventos de 8 de janeiro. E o Alexandre de Moraes falou que a esposa do Oswaldo Eustáquio, ou seja, a mãe de Mariana, filha de Eustáquio, a mãe será presa se a filha usar a rede social. Ora, a lei brasileira não vale de mais absolutamente nada. Coletivização nos processos. A mãe é presa se a filha usar porque o marido está foragido. Que é isso, Brasil? Até quando a gente vai aceitar calado desse jeito? Até quando nós vamos aceitar esse tipo de coisa? Será que teremos medo o tempo todo de levantarmos a nossa voz? Assuma de uma vez por todas que o Brasil não é uma democracia. Enquanto nós tentarmos tapar o sol com a peneira, é claro que a gente vai prover ou buscar prover soluções àquilo que não é o verdadeiro problema. O problema é que o Brasil hoje é um país completamente autoritário, onde as nossas liberdades estão simplesmente sumindo. A cada dia que passa, mais pessoas são censuradas por pensarem de forma distinta. Já dizia Thomas Jefferson, se uma lei é injusta, um homem não apenas está certo em desobedecê-la, como ele tem a obrigação de fazê-lo. É uma frase que pode gerar bastante polêmica. Mas veja, quem desenha as leis no Brasil hoje são pessoas que muitas vezes não chegam lá pelo voto e querem chamar isso de democracia. Nós temos, por exemplo, o coeficiente eleitoral que coloca pessoas no legislativo que legislam pra gente e que muitos deles não foram eleitos pelo voto, mas sim puxados pelo coeficiente. Um sistema completamente perverso. Nós temos também os ministros do STF que fazem o que querem e tampouco chegaram lá pelo voto. Portanto, aqui eu deixo novamente a frase do Thomas Jefferson. Se uma lei é injusta, o homem não apenas está certo em desobedecê-la, como ele tem a obrigação de fazê-la. E uma outra frase interessante que cabe muito bem para o momento atual é de Edward Snowden, em que ele fala o seguinte: quando
quem está expondo um crime é tratado como quem comete o crime, você está sendo governado por criminosos. O claro exemplo do que acontece no Brasil. E só para a gente finalizar, tudo isso traz sim, como eu falei no começo, uma imensa falta de segurança jurídica. E o capital que vem ao país de longo prazo, para investir no longo prazo, que investe em infraestrutura, que gera renda, que gera emprego, tudo isso precisa de previsibilidade, segurança jurídica. Caso contrário, obviamente, esse capital vai embora. Imagina você investe alguns bilhões no país por alguns anos e no meio do caminho, alguns ministros, alguns governos, alguns intervencionistas ditatoriais por completo, mudam a regra no meio do jogo. Esse seu projeto pode simplesmente ruir, ir por água abaixo. Portanto, o capital precisa de uma previsibilidade e o país precisa de investimento de longo prazo. Dentro do PIB, o investimento de longo prazo é chamado de formação bruta de capital fixo. Quando nós olhamos aqui nessa tabela, a gente vê que no acumulado de 12 meses, os investimentos totais caíram ou sofreram uma retração de 1,2%. Vamos só especificar que a formação bruta de capital fixo aqui ela agrega os investimentos em máquinas e equipamentos, na construção civil e em outros ativos fixos. São investimentos de longo prazo que ficam gerando benefícios para o país. Numa outra matéria publicada aqui pelo próprio Poder 360, o investimento direto em 2024 até maio no Brasil somavam 30,2 bilhões de reais. Nesse gráfico a gente consegue ver que, claro, foi distorcido durante a pandemia, mas no governo Temer estava em 32 bilhões nesse mesmo período. Aqui está em 30, uma alta de 6,2% ante 2023. Mas se nós olharmos aqui o valor que estava no Temer em 32 bilhões e agora em 30, se corrigíssemos esse valor por CDI ou por inflação, o valor nominal ainda está muito menor. Portanto, o Brasil há sim uma retração desses investimentos em que ele é extremamente carente. E um dos pontos disso é por falta de responsabilidade fiscal, gastar muito mais do que arrecadar, isso traz endividamento, que traz desvalorização da moeda, todo esse imbróglio da falta de democracia no Brasil que acabamos de falar, que leva inevitavelmente a uma falta de previsibilidade legal e os investimentos simplesmente começam a sair. Agora, nesse outro gráfico, a gente vê que o investimento direto cai 30,6% no mês de maio desse ano. Foi o último dado que estava disponível aqui, em mês de maio, com relação ao mês de maio de 2023. Mas olharmos aqui esse valor nominal de 3 bilhões, quando olhamos todos os outros meses, olha antes do estouro da catástrofe ainda que foi a Dilma, que eles estavam, como os investimentos estavam mais altos, vieram caindo, mantiveram uma alta no primeiro ano do governo Bolsonaro e depois novamente voltou a cair. Ou seja, os investimentos no Brasil, eles estão longe de estarem saudáveis, com um crescimento perene, um crescimento sólido ao longo dos anos. E o Brasil continua sendo um país de falta de segurança jurídica, institucional, monetária, social, todas elas. Só que agora vem agravando um processo ainda maior, o processo de nos calarem. A falta de democracia está plena, ela está debaixo dos nossos olhos e só não enxerga quem não quer. Qualquer atividade ditatorial que começa, seja no judiciário, leva para o legislativo, sobe para o executivo, todos eles atuando ali, mais cedo ou mais tarde respinga numa economia, onde, claro, os investimentos simplesmente vão embora. E a gente continua naquele processo chamado de brain drain, ou seja, os cérebros indo embora do Brasil. É natural que se esse processo de falta de democracia acelere, é claro que toda a parte econômica, que já está complicada no médio prazo por conta de uma catástrofe fiscal imposta pelo governo Lula, que não para de gastar mais do que arrecada, isso translada para todos os setores da economia. E quem paga é sempre o mais pobre. Seguimos.